E aí, pessoal, hoje é dia da gente falar de mercado de ações, tá certo? A gente continua no módulo 2. Módulo 2 cai bastante a parte de instrumentos de renda fixa e mercado de ações. Então é um assunto fundamental para você conhecer bem, para chegar no dia da prova lá e resolver sem maiores problemas. Tranquilo? Legal. Então vamos lá. Já vamos jogar na tela aqui a nossa apresentação. Mundo financeiro, todos os direitos reservados, hein? Olha lá. Mercado de ações, a gente começa falando sobre tipos e classes de ações, né? Primeira coisa que vale a pena já a gente chamar a atenção aqui, né? Então, olha só, as ações elas podem ser divididas, né? Podem ser classificadas em ordinárias ou preferenciais, tá certo? Ordinárias ou preferenciais. As ordinárias são as ações ON, normalmente com o código 3, vale 3, portanto é uma ação ON, tá certo? Vale 5 é uma ação PN, então código 3 geralmente para ação ON, código 4, 5 e 6 para ação PN, beleza? Muito bem. E aí, qual que é a diferença entre uma ação ordinária e uma ação preferencial? Vamos começar falando das ordinárias. As ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto para o seu acionista, tá certo? Então isso quer dizer que nas assembleias gerais da companhia o acionista pode ir lá votar, ajudar, portanto decidir, né, quem vai fazer parte do conselho e assim por diante. Uma coisa bem importante também no caso das ações ordinárias é que a legislação societária ela garante ao acionista ordinário pelo menos 80% do tag along, né, do valor pago para o controlador no caso de aquisição do controle dessa empresa. Então o que eu quero dizer com isso? Você tem lá a empresa que é dirigida por um determinado acionista, tá certo? Aí imagina você que essa empresa ela é adquirida por um outro investidor, um fundo de investimento, mas esse fundo de investimento ele adquire só metade por cento mais uma das ações porque ele quer controlar aquela empresa, tá certo? Imagina que ele faça isso. Bom, olha só, pela legislação societária o cara não pode comprar somente o bloco controlador, ele tem que fazer uma oferta na qual ele oferece pelo menos 80% do valor que ele está pagando para o controlador, ele oferece para os minoritários. Quais minoritários? Aqueles que têm ações ordinárias, ações ON, tá certo? Então isso é bem importante, pessoal. Então tag along, isso chama tag along, essa oferta que se faz para os minoritários se chama tag along. O tag along, então, dos acionistas ordinários, ele é 80% pelo menos. Isso é o que está lá na legislação societária, tá certo? Dependendo do nível de governança corporativa, isso aí vai aumentar, como aumenta no nível 2, no novo mercado, vai para 100%. Muito bem. Lembrando que para uma empresa emitir ADRs, né, que são aqueles recibos negociados no mercado americano, essa empresa precisa fazer isso recolhendo ações ordinárias num custodiante lá fora, e aí é o custodiante que vai ficar com essas ações ordinárias e colocar as ADRs para serem movimentadas no mercado americano. Então essa é uma outra vantagem. Se você é um acionista que tem ações ordinárias, no momento em que há essa colocação lá fora, normalmente há uma valorização no preço das ações por dois fatores. Primeiro, porque você gera uma liquidez maior nessas ordinárias em relação ao que estava antes. E segundo, que como se recolhe um número significativo de ações, você tem uma pressão de compra e normalmente o preço da ação se valoriza, tá certo? Lembra que o bloco de controle possui ações ordinárias, que são aquelas ações que dão direito a voto, que fazem com que esse bloco de controle controle a empresa. Portanto, se você é detentor de ações ordinárias, normalmente você vai estar com os interesses bem alinhados ao do bloco controlador e, portanto, da administração da empresa. Essa pode ser uma outra vantagem, então. Beleza? Muito bem. E as preferenciais, né? Por que chama preferencial? Tem que ter preferência, não é? Tem preferência sim. Então, olha só, as preferenciais, normalmente elas têm dois tipos de preferências muito fortes, né? Primeiro, preferência na distribuição de dividendos. Então, se só tiver lucro que aguente pagar dividendo para um tipo de acionista, o preferencialista é o que vai receber. Tá certo? Então esse é o ponto número 1. E o ponto número 2 é prioridade no reembolso de capital. Então, se a empresa vier a entrar em liquidação judicial, falência, tal, você vai ter uma gestão lá da massa falida, por exemplo, né? E aí se pagam os credores primeiro, né? Obrigações
trabalhistas, obrigações tributárias, aí os credores, bancos, debenturistas, tal. E aí, por último, os acionistas. O acionista preferencialista é pago antes, tá certo? Se sobrou alguma coisa, que a maioria das vezes não sobra, mas se sobrou é o preferencialista que recebe antes, e aí o ordinário é o que recebe por último. Então esse é o que geralmente não recebe quando a empresa vai à falência. Legal? Muito bem, então essas duas vantagens são as principais. Agora, a legislação societária, ela coloca que a empresa tem que prever lá no seu estatuto social que tipo de vantagem que os preferencialistas vão ter. Então, pelo menos uma dessas 3 vantagens que vocês estão vendo aqui, elas têm que ser estendidas ao acionista por lei. Então, um dividendo mínimo como percentual do lucro, PL ou valor fixo. Então, tem que ter o pagamento de um dividendo mínimo, tá certo? Né? Ou, é tudo ou aqui, é uma das 3. Se não tiver um pagamento de dividendo mínimo, direito a dividendo pelo menos 10% maior, tá certo? Do que o da ação ordinária. Então, ou você garante um dividendo mínimo para o preferencialista, ou você garante um dividendo 10% maior do que o da ação ordinária, ou você garante direito ao tag along, ok? De forma semelhante ao das ordinárias, tá certo? E isso não quer dizer que você vai pagar um dividendo inferior ao das ordinárias. Tem que equalizar os dividendos e aí você garante um tag along também equalizado ao das ações ordinárias. Beleza? Então, com isso em mente, a gente já vai conseguindo traçar bem as diferenças entre ordinárias e preferenciais, ok? Em relação ao dividendo mínimo, que era aquela primeira cláusula que a gente tinha visto aqui, lembra, gente? A primeira foi dividendo mínimo, que está aqui, tá certo? Olha só, uma coisa importante, como é que vai ser? Vai ser o maior valor entre as seguintes alternativas, ou 3% do PL da ação, do valor patrimonial da ação, ou então um dividendo pago às ONs, tá certo? Ou então um dividendo mínimo ou fixo, ou seja, uma fixação de valor monetário, tá certo? Muito bem, então já falamos disso. Legal, então, por exemplo, né, para a gente ilustrar, Itub4, que é Banco Itaú, e assim como o BBDC4, que é Bradesco, paga 10% a mais de dividendos para os seus acionistas do que para os ordinários, para os preferencialistas do que para os ordinários, tá certo? Beleza. Muito bem, então a gente viu que você tem ações ON e você tem ações PN, tá certo? As ações PN, normalmente, elas podem ser divididas em classes distintas. Então eu posso ter, por exemplo, PNA, PNB e PNC, tá certo? Posso sim. Legal? Então, por exemplo, no caso da Unip, você tem lá a Unip 5, Unip 6, a Unip é uma companhia chamada Unipar Carbocloro, tá certo? Tá arrebentando essa companhia, tá certo? Então, se você comprou o Unip, aí você tá ficando rico, cara. Mas, enfim, o que importa é que você tem PNA e PNB, no caso da Unip, da Carbocloro, e as diferenças têm a ver com as vantagens que são proporcionadas aos acionistas. Lembra que a gente viu que as vantagens elas podem variar? Pode ser um dividendo mínimo assegurado, pode ser um direito a dividendo maior que o das ordinárias, tag along e assim por diante. Então, eu posso querer dar diferentes vantagens para diferentes tipos de acionistas, aí eu lanço 2 classes diferentes de ações ordinárias, né? Por exemplo, PNA, ações preferenciais, foi o que eu disse, PNA e PNB, tá certo? E aí, com isso, a gente consegue diferenciar quais são os benefícios para diferentes tipos de acionistas, beleza? E como é que você vai ver isso tudo na prova, né? Porque o que importa para você que está aqui comigo, estudando, nessa noite pesada, é o quê? É exatamente o que vai acontecer lá no dia da prova. Então você precisa estar preparado para isso. Geralmente como cai, dá uma olhada aqui. Com relação à lei das SAs, considere as seguintes afirmações. Vamos lá. Os acionistas, tá certo? Os acionistas preferencialistas podem ter direito a voto quando a empresa deixa de pagar dividendo por 2 anos consecutivos.
Pessoal, isso aqui está errado, porque o correto é por 3 anos consecutivos. A gente não tinha falado disso, mas lembra, o ordinário ele tem direito a voto, o preferencialista não. Agora, se a empresa deixa de pagar dividendos por 3 anos consecutivos, o preferencialista passa a ter direito a voto para mudar a situação da empresa, tá certo? Então não é 2, esse 2 aqui que faz a afirmação estar errada. Os acionistas com poder de voto têm direito de receberem oferta igual a 80% do negociado em uma alienação direta ou indireta do controle da companhia, o chamado tag-along. Tá correto, é isso mesmo. Pela lei societária é isso, 80% do valor que é pago ao bloco controlador tem que ser ofertado ao minoritário que tem ações ordinárias, ok? E, portanto, com as ações de poder de voto, né? As novas emissões a partir da Lei 10.303 de 2001 devem respeitar o limite máximo de 50% em ações ordinárias. Pessoal, isso aqui, olha só, passou mesmo uma lei, que é a Lei 10.303 de 2001, que diz o seguinte: antes eu podia até fazer o seguinte, eu tinha uma composição do capital da empresa, né? E eu podia fazer diferente aqui. Antes, eu podia ter uma proporção que era o seguinte, que era só um pedacinho de ações ordinárias e o resto PN. Eu podia ter 1/3 de ordinárias e 2/3 de preferenciais. Aí isso mudou, né? Como que mudou? A partir de 2013, o máximo de PN, desculpa, a partir de 2001, o máximo de PN que eu posso ter, o máximo de PN é 50%. Eu tenho que ter pelo menos 50% de ações ON. Então, pelo menos metade tem que ser de ações com direito a voto, ok? Ou seja, no mínimo 50% das ações ON com direito ao voto. Aqui está limite máximo de 50% de ações ordinárias. Está errado, que é o limite mínimo de 50%. É 50% para mais. Tem empresa, Natura, só tem ação ordinária. Não é? Renner, só tem ação ordinária. Empresas que estão no novo mercado só tem ações ordinárias, não tem preferencial, tá certo? Então, 100% pode, o que não pode é ter menos de 50%, tá certo? Em ações ordinárias, né, para as novas emissões, tá? Dentre as vantagens das ações preferenciais sobre as ordinárias está a prioridade no reembolso de capital. A gente viu isso, né? Então, se a empresa vier a entrar em recuperação, em falência, né, em liquidação, o preferencialista ele tem vantagem. Então, o correto 2 e 4, alternativa C, 2 e 4. Beleza? Dúvidas você manda no chat aí, né? Participa com a gente, né? Qualquer coisa que não ficou tão claro, tal. Tem um moderador aí perfeitamente qualificado para te ajudar, tá? Então, quiser fomentar aí uma discussão construtiva, vamos que vamos. Legal. Sobre as ações, considere as seguintes afirmativas, ainda nessa linha de ordinárias e preferenciais. Ações ordinárias têm maior risco devido à natureza residual dos direitos dos acionistas ordinários e tem como vantagem o direito a voto. Olha só, tem maior risco de fato, né, pela natureza residual. Por que residual? A empresa entrou em falência, tem pouco dinheiro para pagar, paga os credores, paga o preferencialista, por último paga o ordinário, tá certo? Então tem uma natureza residual sim. E a principal vantagem, direito a voto, eu acho que está totalmente correto isso aqui. Ações preferenciais de classes distintas podem atribuir vantagens diferenciadas aos acionistas de acordo com o estatuto. Tá perfeito, é isso aí. O valor patrimonial de uma ação é calculado dividindo-se o capital social da empresa pelo número de ações emitidas. Pessoal, isso aqui está errado, né? Porque olha só, o valor patrimonial de uma ação é o PL, patrimônio líquido, dividido pelo número de ações, tá? Isso aqui é diferente do que a gente chama de valor nominal das ações. O valor nominal, esse sim, é o capital social dividido pelo número de ações, tá certo? Então,
isso aqui estaria correto, né? Ou seja, capital social dividido por número de ações me dá o meu valor nominal e não o valor patrimonial. Então está errada a terceira. 1 e 2 estão corretas, alternativa A. Beleza? Muito bom. Vamos lá. Em relação à lei das SAs, considere as afirmações abaixo. Vamos lá. Dentre as vantagens das ações preferenciais sobre as ordinárias, está prioridade no reembolso de capital, além de igualdade ou prioridade no recebimento de dividendos. Está perfeito. Os acionistas preferencialistas podem ter direito a voto quando a empresa deixa de pagar dividendos por 3 anos consecutivos. Opa, agora está certo. Naquela anterior era 2 anos consecutivos, estava errado, agora está 3, está correto. Então, dessa vez o cara acertou. Em caso de alienação direta, lembra que alienação é venda, tá certo? Alienação direta ou indireta do controle da companhia, os acionistas minoritários têm direito a um tag-along de 100%. Tá certo isso aí? Não, tá errado, porque o tag-along é de 80%, tá? Então tá errado. As emissões feitas a partir do início da vigência da Lei 10.303 de 2001 devem respeitar um limite mínimo de 50% em ações ordinárias. Agora tá certo, limite mínimo de 50% em ações ordinárias, tá certo? Então estão corretas 1, 2 e 4, né? 1, 2 e 4 é a alternativa A também. Beleza? Muito bom, gente. Vamos que vamos. A Lei das Sociedades por Ações exige que o Estatuto Social das Empresas Brasileiras especifique uma porcentagem do valor passível de distribuição do lucro líquido ajustado a cada exercício social que deve ser distribuído aos acionistas como dividendos, tá certo? Muito bem, essa porcentagem, bom, então olha só, vamos lá. Estatuto Social, tá certo? Uma porcentagem de distribuição do lucro líquido ajustado, ou seja, a distribuição do lucro líquido é o que a gente chama de pagamento de dividendos, ok? E aí, como que é isso? Tem um dividendo mínimo, né? A lei diz que precisa pagar um dividendo mínimo daquele lucro. Como é que é isso na prática, né? Bom, a lei diz o seguinte, que existe a figura do dividendo mínimo, tá certo? Valor de 25% do lucro e tal, mas somente se o estatuto for omisso em relação a essa questão. Então, normalmente, o que vale é o que está no estatuto, porque o pessoal coloca lá no estatuto, por exemplo, não há dividendo mínimo, certo? Já que não há dividendo mínimo, a empresa não precisa pagar dividendos. Se for uma empresa que estiver em alto crescimento, não faz sentido para ela pagar dividendos, ela vai reinvestir o seu lucro, não vai pagar dividendos, mas tem que estar previsto lá no Estatuto Social. Ok? Então depende do que dispuser o regulamento, né? Depende do que dispuser o Estatuto Social a respeito disso. Beleza? Alternativa B, então, é a correta. Muito bem. Avaliação de ações. Eu acabei me adiantando naquela questão, né? Precisei, na verdade, mas aqui eu retomo esse ponto. Cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Que a gente tem aqui uma empresa, ela tem o que a gente chama de patrimônio líquido, né, que é o capital dos sócios, né, que é toda essa parte aqui. E uma parte do patrimônio líquido é o que a gente chama de capital social. Capital social. Por exemplo, quando você monta uma empresa, né, você integraliza um capital social, aquele capital inicial da empresa, né? Se a empresa vai crescendo, vai tendo lucros acumulados, esse dinheiro é um dinheiro dos sócios que vai ficando na empresa e vai aumentando, né? Mas vai aumentando o patrimônio líquido, o capital social fica fixo. Então, se você pegar qualquer empresa de capital aberto, você vai ver que o PL dela é sempre sensivelmente maior que o capital social, ok? Então, isso posto, lembra do seguinte, lembra que o valor patrimonial, né? Patrimonial é patrimônio líquido sobre o número de ações, faz todo sentido. E valor nominal é capital social sobre o número de ações. Como o PL é sempre maior que o capital social, como você está vendo aqui, tá certo? O que a gente vai ter? Que o valor patrimonial de uma ação vai ser sempre maior também que o valor nominal.
Beleza? Legal? Muito bem. Show de bola. Vale a pena a gente falar de valor econômico e valor de mercado, tá certo? O valor econômico é o valor que um analista estima que vale aquela ação. Isso pode ser feito por fluxo de caixa descontado, pode ser feito por análise gráfica, por análise fundamentalista, por múltiplos e assim por diante. Essa é a ideia de valor econômico, né? Então, interessante é que o valor econômico está ligado às premissas que o analista utiliza. Isso é muito importante. Isso quer dizer que, se o valor econômico está ligado a essas premissas, cada analista vai ter um valor econômico diferente. Mas a gente tem também um outro valor, que é o valor de mercado das ações. O que é o valor de mercado? É o preço de uma ação vezes o número de ações. Esse é o valor de mercado da companhia. O que é o valor de mercado de uma ação? É o preço pelo qual ela está sendo negociada no mercado. Tudo bem? Então é importante ter claros esses conceitos. Dá uma olhadinha agora nisso aqui. Eu vou fazer diferente, né? Depois eu vejo essa. Vamos nessa aqui, que essa aqui é diretamente ligada ao nosso exercício aqui, ao conceito que a gente acabou de ver aqui. Uma empresa possui capital social de 2 bi. Então tem 2 bilhões de reais de capital social. E o PL dela é 5 bi. Lembra que eu falei para você, né? Normalmente a empresa tem lá o PL dela, tá certo? Esse PL aqui é 5 bi no exercício em questão. O capital social é 2 bi, ok? Um pedaço do PL, que é o capital social, é 2 bi, o PL total é 5 bi. Sabendo que a empresa possui 1 bilhão de ações emitidas, assinale a alternativa correta. Então eu já vou calcular aqui o valor patrimonial. 5 bi dividido por 1 bi de ações, valor patrimonial é 5. Já vou calcular aqui valor nominal. O valor nominal, 2 bi, 2 dividido por 1 bi, que é o número de ações, o valor nominal igual a 2. Tudo bem? Então, valor patrimonial 5, que é o PL sobre o número de ações, valor nominal 2, que é o capital social sobre o número de ações. Bom, com isso, então, eu consigo ver qual é a alternativa correta. O valor nominal de cada ação é R$5? Não, o valor nominal é 2, tá certo? O valor nominal é 2, beleza? O valor patrimonial de cada ação é R$2? O valor patrimonial é 5, então não. O valor nominal de cada ação é R$2? Valor nominal 2. Opa, correto? Correto. Vamos ver a última só por desencargo. O valor patrimonial de cada ação é R$3? Não, o valor patrimonial é 5, tá errado, então a correta é a C, matamos a pau. Beleza? Legal? Dúvidas? Manda pra gente aí no chat. Vamos falar um pouquinho sobre a remuneração dos acionistas, legal? Muito bem. Na remuneração dos acionistas, então basicamente a gente precisa lembrar o seguinte, quando você compra uma ação, você gastou aqui uma grana numa ação, gastou não, investiu, né? Tá certo? Aí você normalmente, ao longo do tempo que você mantiver essa ação em carteira, você recebe dividendos, entradas de caixa, tá certo? Até um belo dia que você vende essa ação, ok? Então olha só, isso aqui foi o que você investiu, então foi o preço que você pagou na data 0. Esse aqui foi o dividendo que você recebeu na data 1, esse foi o dividendo da data 2. Isso aqui foi a sua venda, tá certo? Foi o preço que eu vou chamar na data 3, ok? Muito bem. Na prática, o que acontece? Como é que você calcula o seu retorno nesse período, né? E o seu retorno nesse período é você pegar o preço 3, tá certo? Somar os dividendos que você teve, tá certo? E tudo isso você divide por P0. Ok? Obviamente, quando a gente faz isso, é um retorno simples para o período, estamos somando fluxos em datas diferentes, tudo isso. Mas entender isso é muito importante. Por quê? Porque eu tenho um ganho de capital quando eu divido. Isso aqui é a mesma coisa que fazer... Opa, peraí. Fiz besteira aqui. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que fazer o seguinte. P3 sobre P0 mais... dividendo 1, dividendo 2, sobre P0, tá certo?
Então, o meu ganho vai ser ganho de capital aqui, percentualmente, né? O preço de venda sobre o preço de compra, mais o dividend yield do período. Então, se eu juntar essas duas coisas, eu vou ter o meu ganho ao investir em ações. Legal? Muito bom. Então, dividendos, o que a gente precisa lembrar? Que os dividendos, eles são uma distribuição dos lucros para o acionista, né? E quando eu pego o total dos lucros, então imagina que eu tive um lucro aí de 100, tá certo? 100. Então o lucro foi de 100, isso aqui é o lucro por ação, foi de 100. Se é distribuído um dividendo por ação de 50, tá certo? Meu dividendo por ação foi de 50, eu tive um índice de payout que é 50 dividido por 100 igual a 50%, tá certo? Então, o que é o índice de payout? O índice de payout é o percentual do lucro que foi distribuído na forma de dividendos, ok? Então, não esquece disso, isso é bem importante. Não confunda índice de payout com dividend yield. O índice de payout é o que distribui de dividendos, dividido pelo lucro da empresa, pelo lucro por ação, no caso que eu coloquei aí. O dividend yield, né, ele vai ser o que distribui dividendos, por exemplo, esse 50, aí imagina que a ação estava cotada a R$1.000, tá certo? Uma ação gordinha. O mercado brasileiro tem pouca ação, acho que não tem nenhuma negociada nesse preço, o mercado americano tem. Então você vai ter um dividend yield aqui de 5%. Okay? Então, vamos diferenciar essas duas coisas. Uma coisa importante também é que dividendos no Brasil não são tributados. Embora a tributação seja cobrada lá no planejamento fiscal, no módulo 5, também cai às vezes tributação no módulo 2. Então, você tem que estar preparado, precisa conhecer pelo menos o básico. E o básico é o seguinte: ganho de capital é tributado numa alíquota de 15%. Comprei uma ação por 10, vendi por 20, tá certo? Eu tive um ganho de capital de R$10. 15% eu vou recolher na forma de imposto, tá certo? Tem uma isenção aí, né, que se você vender dentro de um mês menos do que R$20.000, né, para pessoa física, né, por CPF, menos que R$20.000 dentro de um mês, você está livre de tributação, isso é bem legal. Mas, no caso genérico, é o seguinte, comprei por 10, vendi por 20, o que vai acontecer? Incide 15% sobre o ganho de capital. Comprei por 10, vendi por 20, ganho de capital foi 10. 15%, 1,50. Aí você recolhe 1,50 na forma de tributos. No ganho de capital, comprei por 10, vendi por 20. E nos dividendos, recebi o dividendo, não pago tributação nenhuma. O dividendo ele é líquido já de tributos, tá certo? Afinal de contas, a empresa já pagou os tributos lá na PJ. Você tem uma outra figura no Brasil que só existe no Brasil, que é o juro sobre o capital próprio. Juro sobre o capital próprio é o seguinte, é uma possibilidade de pagamento de proventos em dinheiro, ok? Essa possibilidade ela é limitada, né? Você não pode sair distribuindo tudo na forma de juros sobre o capital próprio. Tem uma limitação que tem a ver com o patrimônio líquido da empresa e a taxa de longo prazo no Brasil, né? Mas a grande diferença para os dividendos é que você tem uma, olhando do ponto de vista do investidor, é que você tem uma tributação de 15% na fonte sobre os rendimentos. Então é uma tributação igual ao ganho de capital. Isso quer dizer o seguinte, se a empresa pagou R$10 de juros sobre o capital próprio para você, na prática você vai receber R$ 8,50, né? R$ 1,50 já fica retido na fonte, o seu juro sobre capital próprio líquido vai ser de R$ 8,50, tá certo? Normalmente, quando a gente calcula o dividend yield, ou índice de payout, a gente soma dividendos mais juros sobre o capital próprio, ok? Legal. Já falei isso aqui, né? Vamos para o exercício de prova. O investidor comprou ações de determinada companhia no valor de 10 mil reais. O cara comprou de ações lá numa companhia, ok? Muito bem. Um ano depois, ele vendeu essas ações por 30 mil reais. Legal, então ele compra por 10. Um ano depois ele vende por 30 mil reais. Ok?
Sempre faz o fluxo que facilita a sua vida, né? Você erra menos. Ok. Olha só que interessante, em uma única operação. Por que esse dado é importante? Se ele vendeu 30 mil em uma única operação, ele vai ter que recolher imposto, porque a isenção é até 20 mil reais. E durante o período ele recebeu 1 mil reais na forma de dividendos. Recebeu 1.000 aqui, certo? Aí eu preciso calcular qual que foi o rendimento no período para esse cara. Quanto é que esse cara ganhou no período? Então lembra sempre o seguinte, né? O ganho, ele vai ser os 30 mil, certo? Menos 10 mil foi o meu ganho de capital, não foi? Foi isso aí, tá certo? Então ele ganhou 20 mil em termos de ganho de capital, ok? Muito bem. Então o ganho de capital vai ser esse 20 mil dividido pelo capital inicial de 10 mil, ok? Agora, fora isso, ele teve um ganho com os dividendos. Com os dividendos, ele ganhou 1.000, tá certo? Sobre os 10 mil, ok? Então, esse aqui é um tipo de ganho, e esse aqui é outro tipo de ganho, ok? Então, dá pra gente fazer o seguinte, dá pra gente pensar que esse cara, ele ganha. Eu, como desenhista, sou um ótimo professor de finanças, sabe? Deixa eu fazer isso direito. Esse cara, então, ele ganha 20 mil reais como ganho de capital que vão ser tributados. Então, é 20 mil, porque é pedida a rentabilidade líquida. Então, é 20 mil, tá certo? Vezes 1 menos a alíquota tributária, que é 15%. Ok? Isso aqui vai dar quanto? 20 mil vezes 0,85. Vamos fazer essa conta aí. Ponto 85 vezes, 17 mil. 17 mil, beleza? Muito bem. Agora, olha só. Então, 17 mil é o que de fato vai ficar na mão dele por conta do ganho de capital, porque 3 mil vai para o governo. Só que ele teve também os dividendos foram 1.000. Então, na prática, e dividendos não são tributados, 17 mais 1.000, 18. Então, na prática, olha o que aconteceu. Ele investe 10 mil na data 0 e lá na data 1 ele tem 18 mil, desconsiderando o reinvestimento disso, né? Esse é um cálculo do período mais simples. Então, 18 mil contra 10 mil, qual que foi o ganho dele? Se você quiser fazer na HP, você faz, né? Mas aqui é bem claro, 18 mil, 10 mil divide, menos 1, tá certo? E isso aqui vai dar um ganho de 80%, tá certo? Muito bem. Falei besteira aqui, pessoal, só um minutinho. 28 mil, né? Só consertar um negocinho aqui. Professor, presta atenção, professor. Vou prestar, prometo. Olha só. Onde é que eu falei besteira? Falei besteira aqui, ó. 10 mil, tá certo? Ele recolheu imposto. Então o ganho dele foi 18 mil. Se o ganho dele foi 18 mil, aqui ele tem quanto? Ele tem 28 mil, tá certo? Estão comigo? Então, se ele investiu 10 mil, recebeu 1.000 e depois ele vende por 30, na prática ele teria 31 mil, este mais este. Mas ele recolheu 3 mil na forma de imposto, então ele está com 28. Se você calcular aqui qual foi a rentabilidade líquida, 28 mil dividido por 10 mil, tá certo? E aí quando você fizer menos 1, quando você fizer isso vai dar 180%, beleza? A alternativa D é a alternativa correta. Então o que você precisava lembrar legal para fazer esse exercício? Dividendos não são tributados, tá certo? E vendas com ações que ultrapassem 20 mil reais no mês por CPF são tributadas a uma alíquota de 15% sobre o rendimento. Matamos essa aí, beleza? Vamos lá.
No próximo, um investidor comprou ações de determinada companhia no valor de 10 mil. Ah, semelhante, só que agora ele comprou aqui no valor de 10 mil, beleza? Um ano depois ele vendeu por 19 mil. 19 mil, ok? Em uma única operação. Durante o período ele recebeu 1.000 de dividendos, mesma coisa. Ok. Sabendo que quando vendeu as ações, essa foi a única operação de venda que o investidor realizou no mês, qual foi a rentabilidade líquida? Por que que aqui é muito importante a gente entender isso? Porque ele não vai pagar tributos sobre esses R$1.000 que ele recebeu na forma de dividendos e ele não vai pagar tributos também sobre esse ganho de capital. Então, olha só, ele compra por 10 e vende por 19, ele teve um ganho de capital no valor de R$9.000. Ele precisa pagar tributos? Não, porque ele está dentro da faixa de isenção de R$20.000. Então, isso aqui já é ganho líquido para ele. Mais 1.000 de dividendos, que também é ganho líquido, 10 mil. Então, o ganho dele foi de 10 mil. Quando eu comparo o ganho de 10 mil com o capital investido de 10 mil, ele dobrou o seu capital, então ele vai ter 20 no final do período. Ou seja, ele teve um aumento de 100% no total, ok? Então, a gente tem isso aqui como ganho de 100%, nos levando, portanto, à alternativa B. Beleza? Legal? Estão comigo? Vamos que vamos. Qualquer dúvida, vai escrevendo aí no chat. Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho agora, antes da gente ir para o exercício, sobre o preço teórico das ações, né? Olha só, o que acontece? Você já deve ter passado por isso se você investe no mercado de ações. Olha lá, você comprou uma ação por R$10, mas você percebe que ela continua negociada naquela faixa, 10, 9, alguma coisinha e tal, não sei o quê. Aí a empresa resolve pagar dividendos, tá certo? E aí depois do dia que a gente chama ex-dividendos, né, que a ação passa a ser negociada sem direito aos dividendos, então quem tinha a ação até o dia tal vai receber dividendos, a partir do outro dia não recebe mais. O que acontece? Esse aqui é o último dia que tem direito a dividendos, então eu vou chamar de dia com. É o último dia com direito a dividendos, ela estava R$10. Imagina que ela vai pagar dividendos no valor de R$1. Sabe o que vai acontecer no primeiro dia sem dividendos? Imagina que ela fechou o dia anterior com 10, abriu o pregão numa estabilidade, mercado quietinho. O que vai acontecer é que o preço dessa ação vai ser ajustado, ela vai passar a ser negociada a R$9. Porque pensa comigo, no dia anterior o cara tinha direito aos dividendos, então os dividendos estavam dentro do preço da ação. Aí o que acontece é que no dia seguinte o cara tem direito a tudo o resto da companhia, menos aquele dividendo de R$1. Então ele vai ter um valor, né, a ação vai ter um valor de R$9, ela vale R$1 menos porque o cara já não tem direito a esse dividendo. Tudo bem? E para esse cara que tinha a ação a R$10 e no dia seguinte passa a ter essa ação a R$9, o que vai acontecer? Vai cair na conta dele R$1 na forma de dividendos. Então a riqueza dele continua igual. Antes a riqueza dele estava no quê? Estava na ação, que valia R$10, tá certo? Agora, a riqueza dele está na ação que vale R$9, mais o dinheiro que vai entrar na conta de R$1. Somando um e comparando com o outro, somando esse segundo e comparando com o dia anterior, você vai ver que a riqueza não mudou nada, tá certo? Mas qual que é o grande pepino disso? É que quando você faz uma comparação, aí alguém fala, pô, o que aconteceu com a ação? Caiu 10% hoje. Ela não caiu 10%, foi só um efeito por causa dos dividendos. Então a gente geralmente faz um ajuste no preço teórico, que é justamente dizer o seguinte, bom, se era 10, pagou R$1 de dividendos, o preço anterior, o preço teórico do dia com, não é mais 10, é 9. Era 9 e continua sendo 9. Então a gente ajusta a série histórica que está lá para trás. Isso é que a gente chama de ajuste do preço teórico, tá certo? Muito bem. Aí veja o seguinte, a gente tem esse exercício de prova aqui, né? Dá uma olhadinha. O investidor vende a descoberto 1.000 ações da empresa ABC por R$27. Então ele vendeu a descoberto. Então aí já tem alguns
assuntos importantes com os quais a gente precisa lidar. O que é você vender a descoberto? É você não ter a ação e vendê-la. Dá para fazer isso no mercado de ações? Dá para fazer isso sim. E como é que a gente faz isso no mercado de ações? A gente aluga uma ação, paga uma taxinha normalmente pequenininha, né, para quem está alugando para você. Você aluga essa ação, vende essa ação no mercado. E por que você faz isso? Porque você acredita que o preço da ação vai cair. Então, se eu vendi, por exemplo, a R$50 e a ação cai por 45, para 45, depois eu vou lá, recompro a 45, vendi por 50, estou 50 no meu caixa. Pego 45 desse dinheiro, vou lá e recompro. Ganhei 5, fiquei com 5. Remunero aquele cara que alugou a ação para mim, vai ser pouquinho, 40 centavos esse valor, e aí eu tive um ganho legal, tá certo? Então é uma forma do mercado poder apostar contra determinadas ações que o mercado acredita que estejam superavaliadas. Legal? É assim que funciona. Então esse cara, o que ele fez? Ele vendeu a descoberto 1.000 ações da empresa ABC por R$27. Então cada ação entrou aqui um caixa para ele de R$27 porque ele vendeu a descoberto. Ok? Muito bem. A empresa paga para ele um dividendo de R$2 por ação. Então a empresa pagou R$2 por ação. Isso foi antes de ele recomprar a ação, né? E aí ele recompra a ação por 22. Recompra a ação. Opa, aqui é uma flechinha invertida, né? A flechinha aqui é para baixo. Então ele recompra lá por 22, né? A tal da ação. Ok? Foi lá e recomprou por 22. Aí é uma saída de caixa. Muito bem. Olha só. Precisa tomar bastante cuidado aqui com o seguinte. Que você bate o olho aqui, você já pensa, meu, o cara ganhou. Tudo que é seta para cima eu vou somar. O cara ganhou 27 mais 2, então tem 29 de entradas. De saídas tem 22, tá certo? 29 menos 22 dá 7. Eram 1.000 ações, eu vou multiplicar esse ganho de R$7 por 1.000 ações. Isso aqui vai dar R$7.000. Aí você vê que tem uma alternativa, ganho de R$7.000, você vai lá que nem um doido e marca, você errou. Tá certo? Precisa tomar cuidado aqui, né? Então tá errado isso aqui. Por que tá errado isso aqui, meus amigos? Porque um detalhe importante, mas é cobrado na prova isso aqui, tá? Um detalhe importante. No aluguel de ações, quando uma ação paga dividendo, esse dividendo não pertence ao cara que tomou o aluguel. Pertence ao titular oficial da ação. Isso é bem importante. Então esse R$2, ele não é um fluxo de caixa para esse investidor especificamente, tá certo? Não é para esse investidor. Ele é um fluxo de caixa para o titular da ação. Então, na prática, o que vai acontecer é isso, é só o 27 com 22. Então, aqui, ó, vamos sair apagando o que a gente fez errado. Isso aqui. Agora já zoei tudo, né? Já apaguei onde não devia. Fala aí. 27 menos 22. Isso aqui vai dar um ganho de R$5, né? Porque teve uma entrada de 27, uma saída de 22. Ganhou R$5 por ação. Vezes quantas ações? 1.000. Isso aqui vai dar 5 contos, R$5.000, tá certo? Essa é a resposta correta. Um ganho de R$5.000, alternativa C. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas, manda aí no chat. Vamos continuando aqui. Antes disso, né, antes de eu avançar, deixa eu falar de um outro tipo de ajuste que se faz, né? Que é o ajuste de split, de implit. Deixa eu dar um apagão aqui, rapidão. Olha lá. Você tem um treco chamado split ou desdobramento, né, de ações. Imagina uma ação que está sendo negociada a R$200. Ela é vista como cara, embora isso não tenha fundamento econômico, né? Ela pode estar R$200 e estar barata, né? Na prática, você não pode olhar para o valor nominal e dizer que está caro, o valor de mercado e dizer que está caro, que está barato. Você tem que comparar com lucro, alguma coisa assim. Mas enfim,
psicologicamente não é muito interessante, do ponto de vista prático também não para a empresa, porque um lote padrão é um lote de 100 ações. Então o mercado negocia lotes de 100 ações. Né? Qual que é o pepino? A R$200, o menor lote que eu vou poder comprar é de R$20.000, é um lote grande para o investidor individual, pessoa física. Né? Então normalmente as empresas elas gostam de ter as ações cotadas aí num valor aí de 10 a 40, 50 reais, né? A preferência é por isso. Então, normalmente, bateu R$200 aqui, por exemplo, a empresa faz um split de 1 para 4. O que isso quer dizer? Imagina que você era detentor dessas ações, você tinha 100 ações, estava R$200. Então, você tinha um capital naquela empresa de R$20.000. O que a empresa faz? Ela diz o seguinte, meu amigo, você tinha 100, agora você vai passar a ter 400 ações. Aí você todo pimpão, feliz, né? Opa, tô rico, né? Vou ter mais ações. Não contavam com a astúcia da empresa, né? Porque o que acontece é o seguinte, ela faz isso, mas na prática cada ação passa a valer R$50, porque o mercado fala o seguinte, bom, a empresa não está mais valiosa do que ela estava, uma canetada, ela diz que cada ação agora vale 4. Mas ela não está gerando mais valor, não está gerando mais vendas, lucro, fluxo de caixa. O valor da empresa continua igual. Então a sua riqueza continua igual, continua sendo R$20.000, ok? Só que agora você tem 400 ações que estão valendo R$50 no mercado. Se eu fizer a multiplicação vai dar os mesmos R$20.000. Bottom line, o que é importante para a gente? No split eu multiplico o número de ações por algum número, tá certo? Nesse caso foi por 4. E concomitantemente, eu divido, né, o preço da ação por 4. Então, o meu valor teórico passa a ser 4 vezes menor. Tudo bem? Legal? Beleza? Entenderam? Legal. Aí, desavisados, né, vão olhar o que aconteceu com a ação. Ih, ferrou, meu amigo, ferrou. Tava 200 conto, né, R$200, aí ela caiu para 50. Caiu para caramba. Não caiu. Né, não caiu, é que teve split. Então, na prática, o que a gente faz? A gente ajusta aquele valor que era 200, a gente diz, não era 200, era 50. Eu sei, na época era 200, mas vamos considerar que era 50. Então, esse ajuste de preço teórico é dividir o 200 por 4 e dizer, lá já estava negociado a 50. No dia anterior, opa, fiz besteira aqui. Tá voltando, aguenta aí, pessoal. No dia anterior, estava 49, tá certo? 49. No dia anterior, estava 48,50. Na prática, era 180 e não sei quanto, 190 e não sei quanto, tal. Mas a gente ajusta, divide toda a série histórica por 4 e ajusta a série histórica inteira. Beleza? Então, assim que funciona o split, e é assim que a gente ajusta o preço teórico quando existe split. Tá? Aí nós vamos agora olhar para o chamado implit, né? Também conhecido como grupamento. Assim que eu conseguir apagar aqui os negócios. Estranho, ele se recusa, tem vontade própria. Deixa eu só ver um negócio, se é só nessa tela. Rapaz, sabe aquelas coisas que você não explica? É só nessa tela mesmo. Enfim, vamos falar do implit ou grupamento, tá certo? Implit ou grupamento. Implit ou grupamento é exatamente o contrário do split ou desdobramento. Então imagina que você tem ações, né, que estão negociadas lá a 10 centavos. Olha que beleza. Você tem umas ações lá que estão negociadas a 10 centavos, tá certo? E você tem um lote dessas, né? Você tem, sei lá, 1.000 ações que estão sendo negociadas a 10 centavos. Muito bem.
você tem um patrimônio de quanto? R$100. Legal. Então a empresa faz o seguinte, a gente vai fazer um grupamento. Então você vai deixar de ter 1.000 ações, você vai passar a ter 100 ações. Ok? Ou seja, cada pacote de 10 ações vai virar uma ação. Você tinha 1.000, no total você vai ficar com 100 de agora em diante. Mas o valor de mercado vai para R$1. Na prática, isso não mudou sua vida. Você continua tendo uma riqueza de R$100, tá certo? Mas, como foi feito um grupamento, né, de 10 para 1, o que acontece? O preço ele tem que ser multiplicado por 10, ok? E é isso que foi feito aqui. Aí quando você vai olhar, putz, olha só, antes estava 10 centavos, subiu para R$10, subiu para R$1, bombou, né? Não é que bombou, né? Foi feito um grupamento. Então, do ponto de vista de riqueza, não mudou nada para você. Só que essa comparação, ela vai ficar problemática. Então, você olha um dia, estava 10 centavos, olha no outro, está R$1. Então, a gente corrige toda a série histórica. Então, fala que no dia anterior não estava 10 centavos. Fala que no dia anterior estava R$1. Faz uma correção multiplicando esse treco por 10. Multiplicando esse outro dia aqui, que era o anterior, que estava 009, também multiplica por 10, né? E diz que era 90. E assim vai. Perceberam? E assim a gente resolve a questão. Então o que você tem que entender? Tem que entender qual foi a lógica da operação, e entendendo qual foi a lógica, fica fácil de você fazer o ajuste de preço. Beleza? Vamos dar uma olhada nisso aqui? Dá uma olhada nesse exercício aqui, vem comigo. O investidor adquiriu 500 ações da empresa XPTO por R$200 cada. Legal, então 500 ações por R$200 cada. O que aconteceu? Ele adquiriu 500 ações por R$200 cada. Eu vou fazer por ação aqui o fluxo. R$200 cada. Ok? A empresa pagou dividendo de 10. A empresa vem e paga dividendo de 10. E logo depois houve um split de 1 para 4. Tá certo? Na verdade, aqui eu errei de 4 para 1. Não. Tá certo, pessoal. Estou viajando aqui. Split de 1 para 4. Ao final do período, o investidor possui R$110.000. Legal. Então, ele possui 110 mil no final do período aqui. Eu não vou pôr o valor aqui, que eu estou pondo o valor por ação. E o que ele fala é que o financeiro total é de R$110.000 no final do período. Qual foi o retorno do investidor sobre esse investimento, desconsiderando impostos? Muito bem, vamos ver qual que foi o retorno desconsiderando os impostos. Olha só, o que acontece na prática? Vamos entender algumas coisas. O retorno para o investidor é sempre o preço que ele obteve numa data futura, né? Então, preço futuro mais os dividendos do período dividido pelo preço inicial. Então, esse daqui vai ser o retorno para o investidor, menos 1, né? Isso aqui vai ser o retorno para o investidor, tá certo? Primeira coisa, então, a gente precisa lembrar que esse investidor, ele tinha R$110.000 lá no final do período, né? Então, na data futura, essa aqui é a data presente. E aí a gente está falando de 500 ações, tá certo? Inicialmente. Só que essas 500 ações, elas sofreram um split, não sofreram? O que é um split aqui, de 1 para 4? Quer dizer que haviam 500 ações, split é desdobrar, né? É separar, é dividir. Então, você vai multiplicar por 4. Então, o que acontece? Que lá na data F, em vez de ter 500 ações, eu já tinha 2.000 ações. 2.000 ações, ok? Bom, então olha só. Deixa eu melhorar aqui o visual da coisa. Então, lá na data F, eu tinha um valor futuro de R$110.000, né? Vou até chamar de preço futuro, né? Para a gente chegar num padrão aqui.
um preço futuro de R$110.000, tá certo? E tinha quantas ações? Tinha 2.000 ações. Ou seja, quanto que era o valor de cada ação, o preço de cada ação? 110.000 dividido por 2.000. R$55. R$55. Então ele vendeu por R$55 essas ações na data F. Agora, olha o Chabu. Pagou 200, teve 10 dividendos e vendeu por 55. Só que esse 200 era o preço da época, mas ele não é o preço teórico de verdade. Por que ele não é o preço teórico? Porque ele tem que ser ajustado. E aí a gente tem que fazer alguns ajustes, lembrando como é que são feitos esses ajustes, né? Então, olha só. R$200 era o preço inicial. O que essa empresa faz? Ela paga dividendos de 10. Pagou dividendos de 10, a ação ex-dividendo, sem dividendo, ela passa a ter um preço teórico de R$190, não é? Então esse 200, na verdade, já não era para ser 200, era para ser 190. Mas aí tem um outro evento corporativo, que é o seguinte, ela fez um split de 4. Se ela fez um split de 4, quer dizer que quem tinha uma ação passa a ter 4. Mas cada ação passa a valer 1/4 do que valia anteriormente. Então aí eu tenho que pegar os 190 e fazer o quê? Dividir por 4, por conta do split. 190 dividido por 4 vai me dar 47,50. Então, fazendo os devidos ajustes, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter que era 47,50 o preço teórico. Então aqui eu preciso colocar 47,50. Então, 47,50 recebe 10 de dividendos, chega aqui num outro pagamento de 55. Tá certo? Tudo bem? Só que, como eu já ajustei aqui pelos dividendos, eu só comparo o preço final com o preço inicial. Então, como é que eu vou fazer isso? Deixa eu dar uma limpada aqui para facilitar a minha vida. Depois que eu já ajustei tudo, então, eu tenho 55 sobre 47,50 menos 1, tá certo? Você pode ficar na dúvida, por que você não está mais colocando esses 10 aqui? Porque eu já fiz o ajuste do dividendo aqui, tá certo? Então já estou dizendo que valia menos por conta desse pagamento dos 10. Então ao fazer essa conta, você vai chegar em 15,78, 15,8% aproximadamente. Opa! Igual a 15,8% aproximadamente, alternativa A. Tudo bem? Beleza? Muito bem, vamos que vamos. Qualquer dúvidas, vai falando aí pro pessoal no chat. Vamos falar um pouquinho agora de ofertas públicas, de oferta pública de valores mobiliários. Também cai muito a diferença entre mercado primário e mercado secundário, né? Mercado primário e mercado secundário. Qual que é a diferença? O mercado primário, ele diz respeito à emissão de novas ações. O mercado secundário diz respeito à entrada de recursos, ele diz respeito à negociação daquelas ações emitidas no primário por outros investidores. Então, como é que funciona na prática? Você tem uma empresa, ela vai lá, lança ações no mercado, vende ações, capta dinheiro, isso beneficia o caixa da empresa, né? Fica com mais dinheiro lá para a empresa, então ela emite ações justamente para captar mais recursos, tá certo? Então no mercado primário você tem movimentação de caixa, ou seja, a empresa é beneficiada por um aumento no seu caixa em troca de vender participação na empresa. O mercado secundário é o seguinte, eu como investidor fui lá, entrei no IPO, né, na oferta pública, peguei essas ações, tá certo? Estou investindo meu dinheiro,
E aí a ação começa a ser negociada no mercado, subiu o preço, opa, quero me desfazer das ações. Aí eu vou lá e vendo para um outro investidor. Isso já é uma operação minha, né? Eu, investidor, com outro investidor, e a empresa não tem nada a ver com isso, tá certo? Do ponto de vista de geração de caixa. Então as negociações no mercado secundário não geram caixa para a empresa. Isso você tem que lembrar, isso cai muito na prova. Mercado primário gera caixa para a empresa. Mercado secundário simplesmente é legal porque provê liquidez. Então o investidor ele vê, todo mundo negocia a ação da Petro, né? É fácil comprar, vender, tem negócio pra caramba, tal. Então quando a Petro fizer um IPO, o cara tá mais animado para entrar naquele IPO na verdade não seria um IPO no caso da Petro, seria uma oferta secundária, né? Um follow-on, mas aí o cara tá animado porque ele consegue investir no papel e vender facilmente quando ele quiser. Então o grande benefício do mercado secundário é gerar liquidez para os papéis. O grande benefício do mercado primário, do ponto de vista da companhia, é gerar caixa para essa empresa. Tá certo? Muito bem. Como é que funciona, né, o processo, né, de IPO, né, quando uma empresa resolve ir a mercado e lançar suas ações a mercado, né? Ela contrata uma instituição financeira, a instituição financeira assessora todo esse lançamento. E é interessante que você tem 3 tipos de acordos que são feitos entre a companhia emissora e a instituição financeira. Primeiro, garantia firme. Garantia firme é uma garantia que a instituição financeira diz o seguinte: eu garanto aquela emissão. Então eu vou comprar a emissão toda de você, companhia, compro todas as ações e depois eu vou ao mercado e eu me viro para distribuir lá no mercado. Então o risco é da instituição financeira, porque ela dá uma garantia firme, ela compra aqueles papéis, se micar com os papéis, não tiver mercado, o preço cair muito, quem toma o prejuízo é a instituição financeira. Você tem um acordo de best efforts, garantia best efforts, melhores esforços. Isso quer dizer o seguinte: a instituição financeira diz o seguinte: vou fazer o máximo que der para distribuir legal o papel, para vender legal, mas se não conseguir, as ações ficam na sua mão, se elas perderem valor, ficam na sua mão, então aí o risco é da companhia. E você tem um terceiro tipo de acordo, que é o stand-by, ou residual, e nesse tipo de acordo a instituição financeira ela faz o seguinte: durante um ano, por exemplo, um período de tempo, eu vou tentar colocar os papéis no mercado, à medida que eu puder, eu vou distribuir para os clientes institucionais, para os fundos, vão vender e tal, não sei o quê. Depois de um ano, se ainda sobrar papel aí, né? Se a gente não tiver conseguido vender todas as ações, aí eu compro por determinado preço, tá certo? Que a gente já determina. E aí eu me viro, ou fico com o papel, ou distribuo para outros clientes e assim por diante. Então você tem um risco compartilhado. No primeiro momento, o risco da companhia, né? Porque a companhia pode ficar com aquele capital, né? Com aqueles papéis empatados lá, né? Não consegue levantar o capital no tempo que ela precisava, né? O que é um problema. E depois de um ano, o que acontece na prática é que o risco vai transferido para a instituição financeira. A instituição financeira, ou ela fica com os papéis, ou ela distribui. Isso já foi pactuado a certo preço. Beleza? Isso chama stand-by ou residual. Então também cai isso daí na prova, você tem que saber legal o mercado primário e o mercado secundário. E no processo de distribuição de ações, no IPO, né, normalmente, ou no follow-on, né, normalmente você tem esses 3 tipos de acordos que são feitos com as intermediadoras, né, com as instituições financeiras. Então vamos lá. Questão de prova, hein? Sobre o mercado de ações, assinale a alternativa correta. Operações no mercado primário têm como principal objetivo aumentar a liquidez dos papéis negociados no mercado secundário. Tá certo isso? É o contrário, né? Mercado primário é a empresa lançando ações, ok? Então, o objetivo é gerar caixa para a companhia, não é gerar liquidez. Liquidez é no mercado secundário, então isso aqui está errado. Operações no mercado primário e secundário geram caixa para a empresa emissora. Não, só no mercado primário gera caixa. Somente as operações no mercado primário geram caixa para a empresa. Opa, estou gostando. As operações no mercado secundário têm como grande benefício a liquidez gerada para os papéis da companhia emissora. Perfeito, hein? Eu não faria melhor. Somente as operações, por desencargo vão VAD, né? Vai que. Somente as operações do mercado secundário geram caixa. Não, elas não geram caixa, geram liquidez para a companhia emissora. Então a alternativa C é a correta. Se você marcou a C, você acertou. Vamos lá.
Sobre os tipos de colocação no processo de underwriting, selecione a alternativa correta. Vamos lá. Na colocação com garantia firme, Na colocação com garantia firme, a instituição financeira subscreve integralmente a emissão e depois revende aos seus clientes. Eu gostei dessa, eu acho que está certa, mas eu vou ver as outras por desencargo. Na colocação de melhores esforços, há garantia de compra dos papéis remanescentes por parte do banco coordenador. Não há. Melhores esforços, o risco é da empresa. Na colocação residual, o banco coordenador não tem qualquer obrigação de subscrever as ações remanescentes. Mentira, ele tem. Lembra, tem um prazo de tempo em que ele não precisa subscrever, mas depois de um determinado prazo ele passa a ter essa obrigação. Na colocação residual, o risco é assumido integralmente pela empresa que está emitindo as ações? Não. Uma das características dessa colocação residual, é justamente o compartilhamento do risco, ok? Então está errada, realmente a correta é a alternativa A. Muito bem. Como é que nós estamos de tempo aí, Thiago? 1h06. Então sigamos que ainda dá tempo aí antes da gente fazer um intervalinho. Ou quer saber? Vamos pro xixi antes hoje? Vamos lá fazer um intervalinho então, vamos comer um lanchinho e tal, e aí depois a gente volta falando do CAPM, tá? Porque aí a gente volta revigorado. Fica com a gente aí na continuação. 10 minutinhos aí pro intervalo e vamos que vamos. Vamos lá, pessoal, vamos que vamos. Tudo certo aí? Recomposto? Então, lembrando a você que a gente está fazendo essas lives, elas são importantíssimas porque a gente foca mais no que realmente cai na prova, nas perguntas que têm sido cobradas nos últimos exames, mas de modo algum isso tira de você a importância, a obrigação de você assistir às aulas gravadas, tá certo? Então, o nosso curso do CFP, ele é um conjunto de coisas, tem que assistir às aulas gravadas, tem que fazer os exercícios, tem que olhar a apostila, tem que assistir às lives, cara, não tem jeito, você passar na prova é um pouquinho aí de inspiração e muita transpiração. Então você precisa de fato ralar, precisa assistir todo o material que a gente tem disponível. Eu garanto para você que vai valer a pena. Você aprende pra caramba de verdade, Acho que o CFP, o processo de preparação para o CFP acaba te dando um aprendizado bem legal e principalmente você consegue a certificação lá com as 3 letrinhas do lado do seu nome, tá certo? Vamos que vamos. Vamos falar agora de precificação de ações, que é um assunto bastante recorrente. E para isso a gente precisa conversar sobre o Capital Asset Pricing Model, o chamado CAPM, tá certo? É o principal modelo de precificação de ativos, de renda variável, então a gente precisa entender algumas coisas de uma forma bem clara e direta. Então, primeira coisa, o que a gente quer determinar com o CAPM é o retorno exigido por um acionista quando ele investe em ações, tá certo? E é também, isso aqui é igual, ao custo de capital próprio da empresa. Então, do ponto de vista da empresa, olha só, a empresa, ela está com o dinheiro do acionista, concorda comigo? E isso tem um custo para ela, não é só o custo da dívida que tem o acionista, ele exige um retorno, ok? Então, o que a gente chama de custo de capital próprio para a empresa é o retorno exigido pelo acionista que investe em ações daquela empresa. Então, é importante saber isso. Legal, muito bem. E aí no CAPM a gente tem alguns parâmetros. Esse RF aqui é a taxa livre de risco. Então, se eu estiver fazendo em moeda local, em reais, por exemplo, isso aqui seria... taxa livre de risco. Tem um D a mais aí. Isso aqui seria, pessoal, se eu estivesse falando em mercado local, isso aqui seria basicamente um título público, uma NTNF, por exemplo, Então, é a taxa que eu consigo ao investir num título público. Se eu estiver fazendo em moeda local, em reais. Se eu estiver fazendo em dólar, eu teria que utilizar a moeda americana, Eu teria que utilizar um título americano, uma Treasury, por exemplo, Mas vamos lá, isso aqui é pouco importante pra gente, Se é Treasury, se é porque você vai receber o dado pronto quando vier fazer o exercício lá para o CFP. Aí a gente tem que mais? A gente tem o beta, tá certo? O que é o beta? O beta, ele é um fator de sensibilidade daquela ação específica. O beta, ele pode variar aí de 0 até infinito, Do ponto de vista prático, Não é percentual, é um número absoluto, ok? E quando você tem beta igual a 1, significa que aquele ativo
ele tem um risco semelhante à carteira de mercado. Ibovespa, se a gente estiver falando aqui de Brasil, né? S&P 500, se estiver falando dos Estados Unidos, assim por diante. Um beta inferior a 1 quer dizer que esse ativo, essa ação é menos arriscada que o mercado. Beta superior a 1 quer dizer que a ação é mais arriscada que o mercado. E a gente tem aqui um treco, bastante cuidado nisso, que chama prêmio de mercado. Diferença entre o RM e RF. RM, gente, é o retorno da carteira de mercado, é o retorno que se espera para a carteira de mercado de ações, tá certo? Então esse é o retorno esperado para o índice Bovespa, por exemplo, ok? O RM. E o RF, como a gente já viu, é a taxa livre de risco, tá? Então é a taxa livre de risco na qual eu consigo investir hoje, ok? Taxa livre de risco. Ou seja, o retorno esperado para o mercado menos o retorno da taxa livre de risco me dá um treco chamado prêmio de mercado. Muita atenção nisso, porque às vezes a prova ela dá o retorno de mercado e o retorno livre de risco e outras vezes ela já dá pronto aqui o prêmio de mercado. Então é importante ficar atento no enunciado se está dando uma coisa ou está dando outra, tá certo? Então, esse é o retorno exigido por se investir numa determinada ação. Vamos ver como é que cai na prova? Vamos lá. Em um curto espaço de tempo, houve uma forte queda nas taxas de juros do mercado brasileiro. Analisando o modelo CAPM, considere as seguintes afirmações. A queda nas taxas de juros diminui a taxa livre de risco. Legal. O que faz com que o custo de capital próprio aumente, diminuindo o valor das ações. Então vem comigo. Parece um R isso aqui, né? Vamos fazer bonitinho. Então lá, KE é igual a taxa livre de risco mais beta RM menos RF. Tá certo? Imagine você que essa taxa livre de risco ela caia. O que está dizendo aqui é que o meu KE vai aumentar nessa afirmação 1. Isso aqui está errado. Taxa livre de risco cai, normalmente o seu KE cai também. Tá certo? Então, está errado. A queda nas taxas de juros diminui a taxa livre de risco, o que faz com que o custo de capital próprio diminua, aumentando o valor das ações. Perfeito. E por que aumenta o valor das ações, gente? Porque se o retorno exigido pelo acionista é menor, ele vai estar disposto a pagar mais naquela ação. É sempre uma relação inversamente proporcional. Tem que lembrar disso. Então, quando o meu KE aumenta, o preço da ação, ele normalmente diminui. Quando o KE diminui, o preço da ação ele vai aumentar. Então é inversamente proporcional. Beleza? Ou seja, essa afirmativa 2 está certa. A queda na taxa de juros aumenta o prêmio de mercado. Queda nas taxas de juros aumenta o prêmio de mercado. Mas esse efeito é neutralizado por uma redução no beta. Não, nada a ver. Quer dizer, não necessariamente eu tenho uma redução no beta da empresa com a redução das taxas de juros, tá? Então, a 3 ela está incorreta. Então, está correta somente a 2. Você marca a alternativa D e aí se acertou, tá certo? Muito bem. Aí o que acontece? Depois que a gente aprende o KE, né, aprende a fazer o CAPM, a gente tem o modelo de Gordon. Cai muito o modelo de Gordon na prova do CFP. O modelo de Gordon diz o seguinte, que eu posso aproximar o preço de uma ação, o valor de uma ação, dizendo o seguinte, a ação ela vale os dividendos que ela vai pagar na vida dela, não vale? Até quando que uma ação paga dividendos? Para sempre, não vence, uma ação não tem vencimento. Então a gente usa a ideia de perpetuidade aqui, que diz o seguinte, que se eu pegar esse dividendo 1 aqui, tá certo? Olhar para o crescimento esperado para esses dividendos, que é a letrinha G, o crescimento esperado. Então, olhar para esse próximo dividendo, do próximo período,
Olhar para o crescimento esperado aí para o futuro, tá certo? Os dividendos vão crescendo. E olhar para o retorno exigido, que a gente acabou de ver como calcula, né? Lembra, o KE, ele é taxa livre de risco mais beta RM menos RF. Se a gente olhar para essas três variáveis aqui, a gente consegue estimar o preço da ação. É isso que diz o modelo de Gordon. Cuidado com algumas coisas. O KE tem que ser sempre maior que o G, ok? Senão o modelo não funciona, ok? Uma outra coisa, você tem um G constante, né? Você vai pegar um único G, né? Então o G aqui tem que ser constante. É outra premissa do modelo de Gordon, tá certo? Então tem que ter isso em mente. Legal? Muito bem. E aí a gente já vai para os exercícios aqui. São premissas do modelo constante de crescimento de dividendos, Gordon. Dividendos crescerão a uma taxa constante. Opa, certinho. O crescimento dos dividendos não será maior que a taxa de desconto. Certíssimo. A taxa de retorno requerida do investidor é fixa e determinável. Senão eu não consigo pôr no modelo. 1, 2 e 3 estão corretas, tá certo? As três alternativas, as três afirmativas estão corretas. Vamos lá. O preço de uma ação é R$50. Então, peraí. Vamos lá para o modelo de Gordon. Lembrando a você que o modelo de Gordon, falando, né? Não sei se a gente já falou sobre isso antes aqui, mas você tem a fórmula do modelo de Gordon lá na prova, então você não precisa decorar, tá? CAPM também, você tem lá na prova. Então, olha só. O modelo de Gordon diz que o preço na data zero vai ser o dividendo 1 sobre KE menos G. Ok? Beleza. E, por enquanto é isso. Olha lá. Dividendo, R$4,80. O preço pago, R$50. Espera-se um crescimento anual de 3%. Veja, eu tenho 4 variáveis aqui e me foram dadas 3, né? O retorno aproximado requerido será qual? O que era o retorno requerido pelo acionista? Era o KE. Então, é o KE que eu preciso achar aqui. Eu vou substituir, então, vamos lá. 50, que é o meu preço, é igual a 4,80, que é o meu dividendo, tá certo? Dividido por KE, que eu não sei, é o que eu quero achar, menos um crescimento de 3%. 3% é 0,03, tá certo? Muito bem. Aí você multiplica em cruz aqui, lembra como faz esse negócio? Vamos lá. 50 KE menos 0,03, ok? É igual a 4,80. 50 KE menos 50 vezes 0,03, 1,50. É igual a 4,80. 50 KE é igual a 4,80 mais 1,50. Você passa 1,50 somando, né? Opa, tá vivo? 6,30. 6,30. Meu KE será, então, 6,30 dividido por 50. Que está me dando 12,6%. É ao ano porque eu estou utilizando um crescimento ao ano, dividendo anual, tá certo? Tudo isso. Então, 12,6%, alternativa B é a alternativa correta. Tudo bem? Legal? Beleza, vamos que vamos. Então vamos lá, pessoal. Um investidor está analisando uma ação XPTO para aumento de sua posição financeira nesse ativo. Com base nas informações sobre a ação, qual deveria ser a decisão desse investidor? Então a gente tem lá preço de mercado, né? Tem lá o dividendo atual, taxa de retorno livre de risco, retorno do mercado e o beta da ação. Então, lembra só, faltou a taxa de crescimento aqui também. Então, lembra só que no modelo de Gordon, o que a gente tem é que o preço na data zero é o dividendo na data 1 sobre KE menos G. Tá certo? Então, vamos ver o que a gente tem e o que a gente deixa de ter aqui para achar.
O preço na data zero é o preço atual, é R$ 44,00, tá certo? Legal, só que a gente vai ter que comparar este preço aqui, né, com o valor, qual deveria ser o preço de verdade, né? Então esse aqui é o preço de mercado. O valor, né, o preço certo para a data zero e, portanto, o valor é o que a gente vai calcular, tá certo? Dividendo 1 a gente ainda não tem, a gente tem o dividendo atual, que é o dividendo zero. O dividendo 1 vai ser o atual, R$ 2,80, vezes 1 mais a taxa de crescimento, a taxa que a gente espera que esse dividendo cresça, tá certo? Então, meu dividendo 1 será 2,80, tá certo? 2,80 vezes 1 mais 0,03, por quê? Porque a taxa de crescimento ela é 3%. Portanto, o meu dividendo 1 será, deixa eu chamar aqui minha HP, pessoal, vamos lá, HP, muito bem. O meu dividendo 1 será 2,80, 1,03 vezes 2,884, tá certo? 2,884. Beleza, muito bem. Ok, então, dividendo 1 eu já tenho, KE eu vou achar na sequência, né? E então vou colocar já aqui o KE. Lembra que o seu KE, ele será o quê? Ele será a taxa livre de risco pelo CAPM, né? Taxa livre de risco mais beta RM menos RF. Você tem que lembrar do modelo CAPM, não tem jeito. Olha só, KE vai ser então, taxa livre de risco nos foi dada? Foi, 6%. Então você põe aqui 6%. Beta foi dado? Foi, 1. Tá certo? Retorno do mercado, 10%. Então aqui vai ser 1 vezes 10% menos 6%, tá certo? Se você fizer essa conta, você vai ver que o KE é igual a 10%, ok? Ou 0,10, que é a mesma coisa em decimal. Muito bem, então, olha só. O meu dividendo 1 é 2,884, ok? Aqui eu vou ter um KE de 10% e um crescimento de 3%. O crescimento era dado aqui. Ok? Vamos fazer essa conta? 2,884 dividido por 10% menos 3%. É 2,884, né? Dividido por 7%. Ok? Divide esse treco, vai dar 41,20. Ok? 41,20. O que é esse 41,20? Esse 41,20 é o seguinte, baseado no dividendo que a gente espera para o próximo exercício, né? Para o próximo ano, a gente tem as taxas utilizadas, né? Custo de capital próprio, 10%, crescimento, 3%. A gente diz, então, que a ação vale 41,20. Aí a gente vai lá no mercado e ela está negociada a 44. Bom, se para a gente ela vale menos do que o preço de mercado, eu deveria vender essa ação, indicar a venda dessa ação, tá certo? Por quê? Porque o valor intrínseco, 41,20, o valor que eu calculei no modelo de Gordon, ele é menor do que o preço de mercado. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui, né? Alternativa D de deu certo, vender a ação, pois seu valor intrínseco é inferior ao seu preço de mercado. Então, você tem que marcar aqui a alternativa D, tá certo? Beleza? Bom, com isso a gente matou essa também. Vamos que vamos. Pessoal, uma pergunta que também costuma cair muito diz respeito à diferença entre análise técnica e análise fundamentalista, né? Vamos só lembrar. A análise técnica, ela é o resultado, né? Na verdade, é uma análise da relação entre oferta e demanda de um papel, ok? Na verdade, o preço de qualquer papel, ele é um preço de equilíbrio entre oferta e demanda, né? O preço de qualquer bem funciona desse jeito. E o que a análise técnica faz? Ela se comporta, ela se preocupa, né, com o comportamento do preço histórico, né, com as pressões de oferta e demanda, né, com a configuração alta e baixa do papel ao longo do tempo, né? Então ela acompanha o preço histórico, padrões de quantidade, oferta e demanda, tá certo? E a principal premissa que está por trás dessa metodologia é que, olhando o comportamento do preço no passado, você consegue estimar o comportamento futuro,
tá certo? Muito bem. Já a análise fundamentalista, ela tem uma outra visão, né? Na análise fundamentalista, a gente olha para fundamentos macro, microeconômicos, fundamentos da própria empresa, né? E aí a gente busca prever o que vai acontecer com os resultados empresariais em certo horizonte de tempo, ok? Então a grande diferença é que quando eu for olhar análise técnica, eu vou olhar índice de força relativa, né, que tem a ver com a capacidade do preço de subir. Eu vou olhar suportes e resistências, né? Eu vou olhar Bollinger, ondas de Bollinger, assim por diante, né? Padrões, ombro, cabeça, ombro, né? São todos padrões de comportamento do preço no passado. Quando eu fizer análise fundamentalista, o que eu vou olhar? Capacidade da empresa de gerar lucro, vendas, capacidade de gerar fluxo de caixa, pagar dividendos, crescimento do modelo de negócio. Então essa que é a grande diferença. Como é que normalmente isso aí cai na prova? Assim, um investidor quer fazer análise fundamentalista de uma empresa. Nesse caso, ele deve considerar índice de força relativa? Não, isso aqui é análise técnica. Formações do tipo ombro, cabeça, ombro? Não, é análise técnica. Gráficos tipo candlestick? Análise técnica. Projeções de lucros e fluxos de caixa? Perfeito. Essa aqui é análise fundamentalista. Beleza? E eu tô com vontade de espirrar. Acho que eu não vou espirrar. Vamos lá. Seguindo, pessoal, seguindo. Estamos avançando bem aqui na matéria, hein? Aguenta aí, não desiste não. Não é porque tá tarde que você já vai desistir. Olha só. Vamos falar um pouquinho sobre índices de ações. Volta e meia também acaba caindo alguma coisa sobre isso. A gente tem índices de ações porque eles dão para a gente uma ideia do comportamento global das ações, né? Do comportamento das ações como um todo. Só que em vez de você ficar olhando todas as ações, é legal você ter um índice que mostre como um termômetro, né? Está lá no Jornal Nacional, né? O índice Bovespa subiu 3%. Caramba, hoje o mercado subiu pra caramba. Você não está olhando para vários papéis, você está olhando para um índice que deve resumir o que acontece no mercado como um todo, tá certo? IBX50 e IBX100 é um outro índice, um índice amplo também. Deixa eu só voltar um pouquinho. Normalmente esses índices se dividem em índices amplos, que são índices que pegam empresas de vários setores, vários tipos. Ibovespa, IBX50, IBX100 são exemplos, né? E você tem índices setoriais, por exemplo, índice de mercado imobiliário, né? Então são ações de empresas do setor imobiliário. Índice de energia elétrica, são empresas do setor de energia elétrica, ok? Então, amplos, diferentes setoriais, legal? Normalmente as questões que têm caído sobre índices amplos, ok? Uma coisa para você lembrar, para você não esquecer jamais, né? Os índices amplos são formados por ações e units, não entram opções, não entram BDRs, tá certo? Isso é bem importante você lembrar. Você tem o IBX50 e o IBX100. Primeiro, você tem o índice Bovespa. O índice Bovespa, quem entra no índice Bovespa? As empresas com maior índice de negociabilidade, tá certo? Isso tem a ver com a liquidez, isso tem a ver com o tamanho das empresas. Depois que já foram eleitas aquelas ações que vão entrar no índice, você tem uma ponderação. E as empresas, as ações que pesam mais, são aquelas ações que têm maior capitalização do seu free float. Se você pegar o preço de uma ação, multiplicar pelo número de ações transacionadas no seu free float, tá certo? Aí você vai ter o peso daquela ação no total do índice. IBX50 e IBX100. Metodologia é bastante semelhante, mas no IBX50 a gente pega 50 empresas de maior índice de negociabilidade e também pondera pela capitalização do free float. IBX100 faz a mesma coisa, mas não com 50 e sim com 100 ações, tá? Beleza. Muito bem. Legal, já falei disso. Duas coisas importantes. Não pode entrar as penny stocks, tá certo? Que são ações que são negociadas por menos de R$1. Então é dureza, né? Porque é uma ação que está negociada a 90 centavos.
quando ela cai um centavinho para 89 centavos, já é uma queda de mais de 1%, tá certo? Isso pode distorcer o índice, por isso que não pode entrar. E empresas em recuperação judicial também não podem estar no índice, beleza? Então, é basicamente isso que você precisa lembrar num mar de coisas aí que tem de índice. E aí vamos ver um exercício de prova? Vamos lá. Sobre os índices de ações do mercado brasileiro, assinale a alternativa incorreta. O que não está certo aqui, vamos lá. Os índices amplos são formados por ações e units. Isso está certo. Não são elegíveis BDRs. Está certíssimo. O Ibovespa considera a valorização das ações, mas não os pagamentos de dividendos feitos pelas companhias que compõem o índice. Isso aqui está errado. O Ibovespa ele já é ajustado pelo pagamento de dividendos. Então ele considera ganho de capital e dividendos. Isso aqui está errado e, portanto, é a alternativa que a gente deve marcar. Mas vamos dar uma olhadinha na C e na D. Penny Stocks não são elegíveis para compor o Ibovespa nem o IBX100. Perfeito. A única diferença metodológica entre IBX100 e IBX50 é o número de ações que compõem a carteira. 100 empresas de maior índice de negociabilidade no IBX100, 50 de maior índice de negociabilidade no IBX50. Está correto também, beleza? Então, a alternativa B é a que está incorreta, é a que você teria que ter marcado. O Ibovespa é um índice ponderado por capitalização do free float de cada ação. A gente falou disso agora há pouco. Muito bem. Estamos encerrando. Vamos falar sobre os níveis de governança corporativa para a gente finalizar essa parte. Então, olha só. Os níveis de governança corporativa, né, eles são basicamente segmentos que, se as empresas estiverem associadas, né, estiverem listadas nesses segmentos, elas são vistas com uma melhor capacidade de governança corporativa e, portanto, um menor risco a elas associado, tá certo? Então, tem muitas cláusulas aí, a gente vai tocar nas que você tem que saber de fato, nas principais. Então, por exemplo, capital social, isso aqui você tem que saber. Que no novo mercado só pode ter ações ON, tá certo? Muito bem. Nos outros você pode ter ON e PN. Precisa lembrar que no nível 2 você pode ter PN, mas as PNs das empresas que estão no nível 2, elas têm vantagens adicionais em relação à legislação societária, tá? Legal. Você tem um percentual mínimo de free float, né? Então, no caso desses três primeiros níveis de governança, lembra, novo mercado é o melhor nível de governança, depois vem nível 2, depois vem nível 1 e depois vem o básico, que aí não é nível de governança, é a legislação societária. Então, basicamente, você precisa ter 25% de free float, pelo menos, para que a ação esteja listada em algum índice de governança corporativa, em algum segmento de governança corporativa. Legal? Muito bem. A questão dos membros é legal saber também, né? Composição do conselho de administração, tá certo? Então você tem aqui mínimo 3 membros, né? Sendo que, né, 2 ou 20%, que for maior, se for o número 2 ou 20%, devem ser independentes com mandato unificado até 2 anos, tá certo? Isso pega para o novo mercado. Além disso, uma coisa importantíssima para você saber, tag along. Então, olha só, para novo mercado, o que você tem? 100% de tag along para o minoritário. Lembra que no novo mercado só pode ter ON, então tag along para ON. No nível 2, 100% também de tag along, tanto para ON quanto para PN. Então, nível 2 pode ter ação preferencial, mas tem que dar para eles um tag along de 100%, tá certo? Nos demais, né, no outro nível, nível 1, e naquele que não é nível de governança corporativa, né, o que você tem é que, segundo a legislação societária, o tag along é 80%. Tá? Muito bem. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né, que a gente precisa saber melhor, né? É lógico, né, se você tiver a fim de estudar, vale a pena estudar isso aqui com mais
afinco, eu não tenho visto cair na prova nada além do que eu circulei aqui, tá? Então vamos lá. Sobre os níveis de governança corporativa da B3, assinale a alternativa incorreta. As companhias listadas no novo mercado têm necessariamente que concentrar o seu capital próprio integralmente em ações ordinárias. Isso aqui está certo. Para ações listadas no nível 2, há a exigência de tag-along de 100%. Para ações ordinárias e preferenciais. Perfeito. Já no nível 1, essa exigência é de 80% e somente para ações ordinárias. Igual a legislação societária, tá certinho. As empresas listadas no novo mercado em nível 2 têm a obrigação de traduzir as demonstrações financeiras para o inglês. É verdade, tem isso, tá? Então tá correto isso aqui. Há percentual mínimo de ações em circulação, free float, somente para os segmentos novo mercado em nível 2. Não, nível 1 também tem que ter 25%. Então esse somente aqui faz com que esteja incorreta a nossa afirmativa D. Então tá errado, é essa que eu marco. Beleza? Vamos que vamos. Para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho de múltiplos, né? Vamos falar de índice preço-lucro, por exemplo, né? Que é normalmente o que é cobrado, né? Olha só, o cálculo do índice preço-lucro ele é bem tranquilo. Ele é o preço da ação, tá certo? Dividido pelo lucro por ação, chamado LPA. Bom, isso quer dizer o seguinte, se eu compro uma ação que tem um preço de 10 e um lucro por ação de 1, o índice preço-lucro vai ser igual a 10. Por outro lado, se eu compro uma ação, né, com preço de 20 e o lucro por ação é R$1, esse índice preço-lucro vai ser igual a 20. Então, normalmente a gente diz que essa ação é mais cara do que essa aqui, tá certo? Por quê? Porque as duas empresas, né, as duas ações estão gerando um lucro por ação de R$1, mas a primeira que eu coloquei aqui, né, ela custa 10, enquanto que essa aqui custa 20, ela é mais cara, ok? Então, a ação B, ela é mais cara que a ação A. Normalmente, por que isso acontece? Porque eu estou comparando o preço pelo lucro atual. Mas o valor de uma ação, a gente viu, está muito ligado ao crescimento esperado dos dividendos. Então, possivelmente, né, a gente tem um crescimento esperado para a primeira ação e tem um crescimento maior esperado para a segunda ação, tá certo? Por quê? Porque esse preço ele é mais impactado, o lucro é igual, o lucro atual, R$1. Mas se imagina que esse lucro vai crescer e, portanto, os dividendos vai crescer muito mais fortemente para essa empresa do que para essa aqui, tá certo? Então, normalmente, empresas de alto crescimento são empresas negociadas a um índice preço-lucro mais alto. Então, vamos lá. Afirmação 1. Mas primeiro vamos direitinho ver se o enunciado está correto com o que a gente fez aqui. Duas empresas, né, do mesmo setor, com o mesmo risco percebido, têm suas ações negociadas a relações preço-lucro bem distintas. A empresa A é negociada a preço-lucro 10 e a empresa B a preço-lucro 20. Analise as informações abaixo. O mercado considera que os dividendos da empresa A crescerão mais fortemente que os da empresa B. A A mais forte que a B? Não, ao contrário, né? A B vai crescer mais forte, por isso que é mais cara. Então tá errado. O mercado considera que os dividendos da empresa B crescerão mais fortemente que os da empresa A. Beleza? O preço do papel depende dos resultados futuros da empresa, enquanto o lucro é normalmente mensurado nos últimos 4 trimestres passados. É verdade, lucro por ação que a gente mensura é do que já aconteceu. Preço tem a ver com o futuro, isso é uma coisa muito importante. Preço olha para o futuro, lucro olha para o que já aconteceu, olha para o passado, tá certo? Então isso aqui está correto. Estão corretos, então, somente 2 e 3, tá certo? E aí temos um problema, né? Um problema aqui em quem elaborou a questão, tá certo? Então faz uma gentileza para mim,
Muda aí depois, né? Coloca 2 e 3, né? Alternativa D. O correto então é 2 e 3, né? Na hora que eu fiz as alternativas, comi bola, acontece. Tudo bem, pessoal? Muito bem, eu quero agradecer aí a vocês pela presença. Lembrando, né, que para que você tenha um desempenho legal no nosso curso, não deixa de assistir as aulas gravadas, fazer os exercícios, assistir também essas lives, é importantíssimo, e você vai estar bem preparado lá para o dia da prova. Valeu, obrigado aí pela audiência e até mais.